Você já se perguntou de onde vêm as limitações de RPM dos motores a combustão? Quando é possível ultrapassar estes limites e quando não? Então seja bem-vindo ao canal da Nihon Motorsport, onde juntos vamos estudar os conceitos mais profundos da mecânica cicloauto. A partir desta aula vamos dar início aos estudos de onde vem a potência. Mas antes de sabermos de onde vem a potência, precisamos saber de onde vêm as limitações mecânicas, como descobrir o porquê das limitações mecânicas. Essa que vamos estudar primeiro é a VMP, que é nada mais nada menos que a velocidade média do pistão. É o estudo da velocidade que o pistão atinge dentro do cilindro do motor. E essa velocidade é a trajetória do curso do pistão que ele faz de PMS a PMI dentro do bloco do motor. Digamos que aqui é o cilindro do motor e nós temos aqui o nosso pistão montado e aqui ele está em PMS. Quando ele está em PMS, ele está em 0 metros por segundo de velocidade. Quando ele vai atingir o PMI, esse é o estudo da VMP. E quando ele vai fazer um movimento contrário de PMI a PMS, de 0, ele sai de 0 em PMI para alcançar o PMS. Isso é um estudo de velocidade. Nós podemos estudar essa velocidade de uma forma em média, né? Médias de velocidade. Essas médias de velocidade vamos imprimir o estresse mecânico que esse motor vai estar gerando em uma diversa gama de RPMs, mas é o RPM que sempre vamos estar tentando estudar, isolar, é o RPM de potência máxima. Esse que é o mais crítico, mais perigoso para que se tenha total controle do estresse mecânico dentro do motor. Então, para a gente entender um pouco o que é essa VMP, digamos que temos aqui nossa biela, nosso pistão, e o que está atrelado, o que está intimamente ligado para entendermos a VMP? O número de rotações e o curso do virabrequim, que é a trajetória que o virabrequim tem e vai fazer com que as partes móveis de pistão, biela, façam um movimento linear e se transformem num movimento rotacional. Então, digamos que temos aqui 75 milímetros de curso de virabrequim, onde também podemos ter um curso de 79, podemos ter cursos menores, 50 milímetros e assim sucessivamente. O curso do virabrequim ele é uma correlação entre o diâmetro de cilindro, que aí sim vamos ter a capacidade cúbica que esse motor vai ter. Mas vamos estudar isoladamente a VMP, que é a velocidade média do pistão. Para objeto de comparação, quanto maior for o curso, números maiores de VMP alcançaremos, ou seja, o pistão vai tendenciar a ter uma velocidade média muito maior em relação a cursos de virabrequim menores, né? Onde a VMP vai ser menor. Com essa relação podemos entender um pouco mais e estudarmos comparando motores entre si, né? Então basicamente a VMP é isso, né? A sua fórmula matemática para entendermos de onde que vem esse resultado, né? Que ele é expresso em metros por segundo ao quadrado. Ele vem de o curso do virabrequim em milímetros multiplicado pelo número de rotações. Essa pode ser o número máximo de rotação, a rotação de potência máxima ou rotações médias. Se você quiser fazer uma tabela sabendo qual que é a VMP em cada faixa de rotação desse motor, você pode também fazer uma planilha com esses dados dividido por 30.000, que é uma constante matemática para alcançarmos aí a VMP. Bom, agora vamos estudar individualmente cada motor e vamos descobrir aí o que vamos ter de VMP para cada caso, né? Comparar-os entre si e sabemos também o limite de cada componente, seja ele forjado, um pistão original, de alumínio fundido, enfim.
Temos aqui os famigerados EJ20 e 25. Vamos comparar aí o que está acontecendo nesses dois casos, onde temos cursos diferentes, por motivos óbvios, que é de cilindrada. Queremos ganhar mais cilindrada. No caso do motor da Subaru, não só o curso é diferente, mas o diâmetro do cilindro é diferente. A gente não está estudando isso aqui exatamente, está estudando o VMP. Mas no caso, o headline de um motor J20 é de 8.000 RPMs, comparado a isso em turbos, né? Motores turbo da Subaru, onde temos o headline do motor 2.5 em 6.700. O porquê disso? Para a gente poder entender um pouco melhor as VMPs, né? As VMPs de 20 metros por segundo ao quadrado são VMPs limite para motores totalmente originais, com pistões de alumínio fundido, tendo essa limitação de velocidade média de pistão como uma faixa segura para se trabalhar. Logicamente que esse é um limite, podendo trabalhar um pouco abaixo dessa faixa, que a VMP é só um dos detalhes que tem dentro de um motor, uma geometria, um estudo geométrico de motor, onde tem uma série de outros assuntos que vamos abordar nos próximos vídeos. Mas estudando isoladamente, a VMP de 20 metros por segundo é uma VMP segura para motores totalmente originais, de nível de fábrica, né? Onde passamos para 25 metros por segundo quadrado, já são motores aí totalmente forjados, com pistão forjado, biela forjada, um motor mais aprimorado, né? Uma série de nuances, modificações, etc. Também depende muito do objetivo que esse motor vai ser levado. Se é um motor de arrancada, um motor de circuito, quantas voltas esse motor vai estar atingindo, quanto tempo esse motor vai estar atingindo essa VMP, porque não é só porque ele atinge, chega nos 24 metros por segundo que tá ótimo, tudo bem, não vai acontecer nada. Tudo deve ser levado em conta. Muitos outros dados, além desse, devem ser levados em conta. E também, em outros casos mais extremos, 35 metros por segundo. Já é totalmente extremo. Isso já é um carro de arrancada, um carro top speed, que vai atingir essas VMPs com uma velocidade, um grau de permanência muito pequeno. Mas para se alcançar potências absurdas, para alcançar objetivos, deve-se ultrapassar as VMPs para que você garanta esse ganho de potência, né? Essas limitações, para que o motor não venha a quebrar. Bom, vamos para agora entender cada motor, agora que sabemos um pouco mais do que é uma VMP segura e o que é uma VMP não segura, dependendo do componente que estamos utilizando dentro do motor. Sabendo da fórmula, né, que é o curso vezes RPM vezes a constante de 30.000, temos o motor J20, 75 vezes 8.000 igual a 600.000 dividido por 30.000, dá um total de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo ao quadrado. Veja que ele está no limite, né? No limite das peças originais aí, né? Um limite de VMP para motores originais. Vamos ver agora o EJ25, como ele se comporta. 79 vezes 6.700 igual, dividido por 30.000, dá 17,6. Nossa, ele está bem tranquilo, né? Por que isso acontece? Uma série de outros dados tem que ser levados em conta aqui. Não só a VMP, como mencionei. Peso do conjunto móvel, o RL, que é outra coisa que a gente vai estar falando também no motor, e uma série de outras nuances, né? Bom, por que isso ocorre, né? Vamos entender aqui. O EJ25 ele está bem distante aqui ainda do limite de VMPs para peças originais, como pistão fundido ainda, bielas não forjadas, enfim. Isso está intimamente ligado a vários outros
conceitos que a gente vai estudar mais para frente, como RL, um deles, mas também a parte do peso reciprocante das peças, o peso do conjunto, pistão, biela. Para que o EJ25 alcance uma cilindrada maior, ele precisou que o seu tamanho de cilindro fosse exageradamente maior em relação ao J20. O J20 tem um cilindro de 92 milímetros de diâmetro em sua versão standard. Já o EJ25 tem um pistão, um cilindro de 99,5 milímetros. Isso dá uma área superficial bem maior, uma força sobre as peças bem maior também. Então, fazendo com que a fábrica obrigue a diminuir as VMPs do EJ25 por conta desses outros parâmetros, para que fique mais seguro. Já o EJ20 é um motor que tem um conceito muito diferente do EJ25, ou seja, motores com curso maior, muitas das vezes vão precisar ser com VMPs menores para peças originais, como pistões fundidos, bielas de aço comum, né? Eles precisam que que tenha um nível de segurança maior em relação a motores com um curso menor, com um conjunto móvel mais leve, né? Vamos entender agora os outros motores, como o K20, por exemplo. K20 motor bem girador aí, 8.400 RPM como faixa limite de rotação, tendo um curso de 86 milímetros. Olha a diferença, né? É um curso bem maior, porém o cilindro é bem menor nesses casos. E são motores conceituais para que tem um conceito aspirado, naturalmente aspirados, né? Isso também deve ser levado em conta, porque aqui a gente está falando de motores turbo e aqui motores aspirados. O estresse mecânico de motor turbo quase sempre será maior que de motores aspirados. Então, por conta disso, já podemos alcançar VMPs maiores, porque até ele atingir essa VMP vai demorar. O índice que ele mantém de permanência dessas VMPs são menores. Então a VMP do K20 aqui vai ser de 24, a gente já tinha calculado, 24 metros por segundo ao quadrado. Já do K24 vai ser de 23 metros por segundo ao quadrado. Olha só que interessante, né? As VMPs ficaram bem próximas, mas por que se aproximaram, né? Mesmo com um curso bem maior em relação ao K20, a gente diminuiu aí 1.400 RPMs em relação ao K20, né? E conseguimos baixar aí 1 metro por segundo ao quadrado. Nesses casos, cara, qualquer diminuição já é algo satisfatório para baixar o estresse mecânico das peças, mas como disse, são motores que têm uma concepção naturalmente aspiradas, tem um estresse mecânico bem diferente de motores turbo. Agora, para a gente poder ir para algo bem mais fora da caixa mesmo, vamos estudar um pouco dos motores de Fórmula 1. O motor de Fórmula 1 em 2015 passou para turbo, né? Turbo de novo, era turbo de novo. Os motores de F1 2008, V8 da Honda. Olha a diferença da coisa, né? Olha o curso do virabrequim, olha o curso do virabrequim de 1. Nos F1 aspirados, esses aqui são os aspirados, os consagrados aspirados da época. Olha o curso do virabrequim de novo aí, ó. Quanto menor o curso, mais capacidade de VMPs eu posso alcançar, porque maiores rotações posso atingir. A alavanca que eu faço com o motor é menor, ou seja, a trajetória com que o pistão atinge o PMS PMI, as VMPs médias disso são menores, né? Então, vamos descobrir já os valores. No motor de 2015, a VMP é de 26,5 metros por segundo. Isso no motor turbo, que vira 15.000 RPMs. Olha a diferença, são 5.000 RPMs a menos do que o motor aspirado. Isso aqui é algo muito de fator de diferenciação, né? Já no motor F1 de 2008 aspirado V8, ele vai ter uma VMP de 25,6 metros por segundo ao quadrado. Olha a diferença, né?
no motor turbo. Aqui nós temos 26,5 metros por segundo contra um aspirado 25,6 metros por segundo. A diferença também de 1 metro por segundo, 1,1 metro por segundo de diferença aí. Mas aqui a gente está falando de um alto nível de performance, um alto nível de desenvolvimento, onde eles têm as melhores peças, os melhores equipamentos para poder fazer os ajustes, etc. Então isso daqui foi um exemplo para mostrar para vocês como é diferente, né, a concepção turbo de um aspirado, né? Ambas com VMPs muito próximas, porém como que se conseguiu chegar em VMPs tão próximos, sendo que um motor é turbo e o outro é aspirado? Dependendo do nível de rotação máxima que esse motor vai atingir, depende muito do curso do virabrequim, a trajetória que o pistão faz dentro do cilindro. De novo aqui, ó, olha a diferença, esse é turbo, o estresse mecânico empregado aí, 5.000 RPMs a diferença de rotação. Por conta do curso do virabrequim muito maior, precisou-se diminuir a rotação do motor, porque ele atinge a potência necessária, julgada pelos projetistas, muito mais cedo do que um motor aspirado da época V8. Olha o número de cilindros, aqui é um V6 turbo, aqui é um V8 aspirado. Então são essas proporções que vocês precisam entender, que dentro da mecânica ciclo-alto, seja ela qual for, motor AP, motor de Subaru, motor de F1, motor de Dragster, todas essas diferenças precisam ser dadas como base para começarmos a projetar e estudar um motor. Agora, para finalizarmos, vamos usar como objeto de comparação algo no extremo da performance mundial, os famosos top fuel. Top fuel porque ele usa combustível como nitrometano, queima nitrometano, em cima desse motor V8 de uma média de 12,5 litros, 12 litros de deslocamento. Esses motores são muito grandes, 12 litros de deslocamento, e eles têm um tipo de supercharger, tipo Roots, de correia, bem para fora, aqueles que tem aquelas boconas, né, lá, que faz aquela entrada de ar aqui, né? E ele tem um curso de 101 milímetros, esse daí que vocês estão vendo nas imagens, e a rotação limite de 12.500 RPM. Qual será a VMP desses motores? O resultado é de 44 metros por segundo ao quadrado. Você vê que ele ultrapassou as VMPs limites aí, porque esse tipo de categoria é a categoria extrema. É uma categoria patrocinada, onde a cada puxada que esses motores dão ali nos 400, 200 metros, dependendo da categoria desses top fuel, esses motores são totalmente desmontados e trocados as peças por completo. Mas a VMP ultrapassou demais algumas outras geometrias, reforços, materiais são empregados na construção desses motores para que consigam suportar nesses pelo menos 300, 400 metros, num curto espaço de tempo de aceleração, na faixa de 3 segundos, 4 segundos no mínimo que um carro desse atinge, e atinge para lá de 400, 500 km por hora, consiga as peças móveis internas suportarem pelo menos esse tempo. E depois, em questões de minutos, aí, no máximo 1 hora, o motor está totalmente reconstruído, com pistões novos, bielas novas, bronzina, tudo novo. Então, a categoria de altíssimo nível, vamos dizer que é a Fórmula 1 da arrancada, tá? Onde esses níveis aí de VMP são ultrapassados. Então, mais uma vez, riscamos a superfície desse assunto sobre VMP e muitas outras geometrias que vamos estudar ao decorrer das próximas aulas, mas já é um bom ponto de partida para entendermos o porquê das limitações mecânicas internas do motor, porquê do limite de rotação, porquê não pode ser ultrapassado, quando pode ser ultrapassado. Então é isso, se inscreva no canal, se você gostou, compartilha, se tiver alguma dúvida, use o campo dos comentários para fazer alguma pergunta que a gente vai responder. E se você quiser mais material como esse, temos stories diários no nosso Instagram, em Rumo Motorsport. Então é isso aí, forte abraço, tchau, tchau.